Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queria convidá-los a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 41. Vamos ler a partir do versículo 41, 41 e 42, depois pulamos para o versículo 49 até o 56. Lucas, capítulo 8, e vou estar falando sobre reconhecendo as necessidades. É um tema que escolhi para essa mensagem, para prender a nossa atenção. Lucas, capítulo 8, versículo 41 e 42. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões. Versículo 49. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: Não temas, crê somente e será salvo. Tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que havia sucedido. Amém. Meus amados irmãos, parece até uma brincadeira da parte do Senhor Jesus, né? Ressuscitar a menina e dizer: agora vocês não contem para ninguém. Mas vamos compreender um pouco também essa situação. Eu coloquei aqui esse tema, reconhecendo as necessidades, porque uma das maiores necessidades, desculpa a redundância, é alguém reconhecer que, uma pessoa necessitada, reconhecer que precisa de ajuda. Porque, infelizmente, o orgulho de algumas pessoas fazem-nas permanecer na sua dificuldade, na sua necessidade. Elas estão tremendamente necessitadas, mas o orgulho domina o seu ser e elas permanecem naquele estado. Então, eu fiz aqui um apontamento dizendo assim: reconhecer e assumir ser um necessitado é o primeiro passo para alguém que deseja ser ajudado. Porque se alguém não reconhece, não tem nem como ajudá-lo. Nem mesmo Deus pode ajudá-lo. Não que Deus não tenha poder, é porque não há espaço. Porque Deus pode tudo. Deus é todo-poderoso. Mas o primeiro passo para uma pessoa necessitada, para ela ser ajudada, ela precisa reconhecer que ela é uma pessoa necessitada e assumir essa posição. O pecador, por exemplo, enquanto ele não tomar consciência da sua necessidade de perdão, jamais poderá desfrutar da libertação e do gozo da salvação. O primeiro passo para alguém ser salvo é reconhecer que é um pecador e necessita de perdão. Se ele não reconhece, se ele não tem esse sentimento, vai permanecer no seu estado de pecaminoso, vai ficar no seu estado de pecado e não vai poder ser salvo. Porque para que alguém seja salvo, precisa reconhecer que necessita do perdão de Deus. Jesus Cristo diz que eu não vim buscar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus disse, e é essa a missão dele, que veio buscar as pessoas que estavam perdidas. Os pecadores arrependidos, alguém que reconhece o seu estado
e arrepende-se do seu estado de pecado e aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você que me ouve nessa noite, através deste vídeo, através da internet, talvez você esteja numa condição, e talvez até aqui presente, não conheço os irmãos, não sei se existe alguém aqui nesse estado que precisa de uma ajuda, precisa do socorro, precisa de superar a situação, mas alguma coisa tem esse orgulho que te impede de reconhecer e de ultrapassar as barreiras do orgulho e buscar ajuda. Mas se essa é a condição, este homem chamado Jairo dá-nos uma grande lição, e eu gostaria de partilhar convosco o que vai no meu coração a respeito deste homem que está registrado no texto bíblico que lemos. Jairo era um príncipe da sinagoga, era um chefe da sinagoga, era uma pessoa eminente na sociedade, era um religioso, um homem com uma certa influência na sociedade. E ele, provavelmente, antes de estar na condição que ele estava, provavelmente ele era semelhante a muitos outros judeus e príncipes de sinagogas que tinham dificuldade de reconhecer Jesus como o Messias. Ele certamente deve ter, por algum tempo, deve ter também rejeitado a ideia de que Jesus Cristo era o Messias que eles esperavam, porque não o via como devia, no seu entendimento, como é que Jesus devia ter vindo. Eles esperavam o Messias de outra forma. Então, certamente, ele era um daqueles que também não acreditava que Jesus ser o Messias. Até que um dia a sua necessidade foi maior do que o seu orgulho, maior do que as suas convicções, maior do que as suas pretensões religiosas, maior do que as suas tradições religiosas, maior do que os princípios que ele defendia. Porque a Bíblia diz que ele tinha uma filha única, uma menina com quase 12 anos de idade. E, num determinado dia, a Bíblia não registra a causa da doença dessa menina, isso também não faz diferença, porque Deus não está preocupado com aquilo que causou a sua necessidade. Deus está preocupado em ajudá-lo na sua necessidade. Às vezes as pessoas se agarram a determinadas coisas, a causa. Não, isso não tem muita importância quando alguém está necessitado. Não importa por que você está nessa condição, importa que você pode sair dessa condição. E Deus quer te ajudar. Se o necessitado reconhece que precisa de ajuda, Deus pode ajudá-lo. Não importa, eu estou assim por isso, por aquilo. E ouça o que vou dizer para você que me ouve, que aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que esteja, eu quero dizer que o inimigo da nossa alma, ele é astucioso. E uma das suas estratégias é dizer, está vendo, você está passando por isso, porque você buscou isso. Você caminhou por esse caminho, foi com seus próprios pés. Era bom que você não tivesse feito isso. Você está assim porque você merece, porque você fez isso. Isso para Deus não interessa no momento. Não importa o que levou você a estar na condição que você está. O importante é que você reconheça que é um necessitado e que precisa de ajuda. Basta a própria situação. E essa moça, essa criança de 12 anos, a Bíblia não diz qual era a causa da sua enfermidade, só diz que ela estava doente e certamente pela a posição social do seu pai, esse homem chamado Jairo, certamente eles devem ter buscado todos os recursos da época. Deve ter ido lá na casa, nas clínicas especializadas, deve ter procurado todos os tipos de recursos. Eu acredito até que eles fizeram a medicina natural, buscaram aqueles chazinhos que quando as pessoas estão doentes, e tem muita gente que são médicos por especialidade, e na nossa família, no meio dos nossos amigos, ei, olha, toma isso, tem um chá que é uma maravilha, o chá, isso é bom, e as pessoas gostam de tomar essas coisas. Certamente, na hora daquela necessidade, este homem, a família, Jairo, a sua esposa, a sua família, deve ter buscado tudo para ajudar essa criança. Mas o estado dela estava a piorar cada dia. Não sei qual era, de fato, a causa da doença,
mas o estado dela era um estado de plena necessidade de um milagre na sua vida. Porque este homem, quando ele viu, certamente os diagnósticos dos médicos e das pessoas, deve ter visto aquela criança definhar cada dia mais, e ele então teve lá no seu pensamento, e eu acredito até que ele relutou muito, porque talvez você também está passando por essa dificuldade. Veja, você sabe que precisa, você sabe que necessita de auxílio, mas tem aquela coisa que está te contendendo contigo, lutando, você está numa luta, porque você não quer se humilhar, não quer solicitar ajuda, não quer pedir socorro, e você está nessa luta interior, mas você sabe que precisa. E Jairo também, certamente, ele relutou com essa situação, mas ele olhava para sua filha, e ele, por saber que era, além de ser a única filha, podia ter 10, mas era a única ainda, ele viu que, se ele permanecesse no seu estado, no seu orgulho, na sua posição, na sua crença, na defesa da sua religião, ele iria perder a sua filha. E ele tomou a sábia decisão, que é o que falta a muitas pessoas. Tem muitas pessoas, talvez até você que me ouve agora, está precisando. Você sabe e já ouviu falar que Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é a resposta para a sua necessidade. E você está relutando, talvez por causa da família, talvez por causa da dificuldade de enfrentar a sua família, os seus amigos, e você continua necessitado e precisando, e cada dia piorando mais o seu estado. Talvez você tenha a dificuldade de enfrentar a sociedade, o meio em que você vive, você tem preconceitos em relação a buscar a ajuda de Deus. Você já deve ter batido em várias portas, já deve ter buscado em várias coisas, mas não consegue, e sabe, e talvez já foi aconselhado até a buscar em Jesus resposta, mas continua relutando. Eu acredito que Jairo também passou por este momento, por causa da sua filosofia religiosa, mas ele chegou o dia que ele teve que tomar uma posição. E ele, vendo que não tinha mais recurso, e ele reconheceu no seu coração. Aqui está o primeiro passo para a vitória que Jairo obteve. É que ele reconheceu que ele era um homem necessitado naquele momento. Ele esqueceu, neste momento esqueceu que até das próprias leis que ele ajudou a assinar, que se alguém testificasse, reconhecesse que Jesus era o Messias, e alguém proclamasse, defendesse Jesus, ou seguisse Jesus, seria expulso da sinagoga. Ele, como chefe da sinagoga, certamente sabia, tinha conhecimento dessas leis, inclusive pode ter sido assinado por ele também. Mas nesta hora, ele diz, eu prefiro perder todos os privilégios que a sociedade me dá, eu prefiro perder todos os conceitos que têm me impedido de ter a bênção na minha vida, mas não quero perder essa oportunidade de alcançar a graça de Deus. Eu ouvi falar que esse Jesus pode curar a minha filha, e eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu necessito de ajuda, e a minha filha necessita de ajuda. Se o meu dinheiro pudesse, ela já estava curada. Se os meus amigos, se a minha família pudesse fazer algo por ela, ela já estava curada. Eu não posso. Nós não temos condições, mas se Jesus pode, eu vou romper com tudo aquilo que tem me impedido, tem servido de obstáculo até agora, para que eu alcance a bênção da minha vida e para a minha filha. E eu vou buscar Jesus. Eu vou pedir a ajuda ao Senhor Jesus. Se ele não reconhecesse isso, ele não teria tomado essa decisão. Porque talvez o estado dele, naquela época, era muito pior do que o seu hoje. Você que me ouve, que tem essa dificuldade, o que eles vão dizer, o que eles vão pensar? E continua sofrendo, continua necessitado, continua padecendo a cada dia, continua vivendo uma vida miserável, uma vida destruída, família destruída, e sabendo que pode encontrar em Deus a resposta, a solução, e permanece nessa condição miserável, por causa de orgulho, por não romper com esses sentimentos que separam você da bênção de Deus. Mas Jairo tomou a posição,
E ele foi diante de Jesus. E quando chegou para Jesus, disse: Senhor, me socorre. E ele não fez só, simplesmente foi lá e disse: Senhor, faça alguma coisa por mim. Ele foi e prostrou perante o Senhor, publicamente. Um homem que certamente havia já aconselhado os seus discípulos a não nem citar o nome de Jesus, vai publicamente e prostra-se perante o Senhor e clama por socorro, por misericórdia, por ajuda, por auxílio. E o Senhor diz: eu vou lá na tua casa, vamos lá que eu vou curar a sua filha. E quando Jesus está indo para a sua casa, eu penso que no coração de Jairo, naquele momento, ele só via, ele esqueceu tudo, rompeu com tudo, ele esqueceu tudo que estava à sua volta, porque ele agora só via Jesus chegar lá e tocar na sua filha e ela ficar curada. Era isso que interessava a ele. Ele mentalizou: eu preciso de ajuda. E eu sei que o Senhor vai lá. E o Senhor aceitou o convite dele. E ele foi para casa, Jesus foi à casa de Jairo. E no caminho, houve lá Jesus precisou parar naquela caminhada para resolver um problema de outras pessoas. Porque Jesus é tão bom, porque enquanto ele está olhando o meu problema, enquanto ele está vindo de socorro ao meu problema, está socorrendo os outros que estão pelo caminho também. O Senhor não ouve só a um, o Senhor ouve a todos que lhe clamam. E quando ele estava indo, uma mulher precisava de ajuda, o Senhor parou e disse: pode deixar que eu vou lá na casa de Jairo, mas essa senhora também precisa de ajuda. E ela foi lá, e Jesus parou para atendê-la. E diz que neste interregno chegou a um mensageiro da parte de Jairo e diz: você não precisa mais incomodar o mestre. Não tem mais jeito, a sua filha já morreu. Não tem mais nada para fazer. E eu quero dizer para você que me ouve, e para nós também, como igreja do Senhor, muitas das vezes nós estamos esperando uma resposta de Deus. Estamos esperando uma intervenção de Deus, uma bênção de Deus. E chega até nós notícias, mensagens, que ao invés de ser para estimular a nossa fé, o nosso ânimo, são mensagens, são palavras que vêm para nos colocar para baixo, para dizer: não adianta mais. Já tem muito tempo, já passou da hora. No caso de Jairo, ele diz: você demorou muito, o Messias demorou muito te atender, e se ele tivesse ido na hora que você falou, certamente tinha resposta, mas agora não adianta mais nada, ela já está morta. E muitas das vezes as pessoas ouvem que não tem mais jeito, já passou da hora. Para Deus não há hora marcada. O Senhor é o Deus do impossível. Se as coisas acontecerem, acontecerão, seja ela a hora que for, porque Deus não tem o tempo que nós temos. Deus não se rege pelo relógio que nós temos. Deus é o Senhor do tempo. E foi por isso que Jesus diz para Jairo: olha, não ouça isso, porque não interessa o que eles vão trazer de notícia, você deve continuar crendo, não temas, creia, porque ela será salva. Tenha bom ânimo, continue crendo. E deu aquela palavra de resposta àquela pessoa que estava necessitada e que ouviu alguns obstáculos para poder contrariar a sua fé. Não vai dar certo, não tem mais tempo, não há mais solução, já passou, já venceu o prazo. E quando Jesus vai à casa de Jairo, diz a palavra de Deus que ele chegou lá, a menina de fato já estava morta. Mas para quem é o dono da vida, é o Senhor da vida, isso não tem importância nenhuma. O seu problema, meu problema é muito grande. Se fosse algo menor, talvez eu acreditaria que o Senhor pudesse resolver. Mas o meu problema é muito grande. Nosso Deus é maior do que o seu problema. É maior do que o meu problema, maior do que o nosso problema. O nosso Deus é o Deus do impossível. Isso é impossível de Deus resolver. Nosso Deus é o Deus do impossível. E foi por isso que Jesus disse: creia. Não temas, creia somente. Eu não sei como que Jesus vai fazer. E não compete a mim explicar também como é que o Senhor vai agir. Até porque milagre não se explica. O que eu sei é que o Senhor é poderoso para fazer. Deus é poderoso para agir. E eu abro aqui um parênteses e peço que os irmãos me perdoem para me contar um testemunho que aconteceu comigo uma época.
Eu estava passando muito mal. Vivi mais ou menos uns 5 anos no início da minha fé, na minha carreira espiritual, quando aceitei o Senhor. Passei mais ou menos uns 5 anos passando mal. E passava muito mal. Várias vezes tive que sair do culto passando mal. E na minha mente, o diabo conseguiu colocar uma mensagem, por eu ser inexperiente com o Senhor, não ter muito conhecimento, e como não tenho, mas não saber as estratégias, as táticas do inimigo, ele conseguiu colocar no meu coração, na minha mente, uma mensagem que eu aceitei. Eu passava mal, principalmente nos dias de domingo, que era os dias das maiores oportunidades no culto. Nos domingos eu estava mais passando mal ainda. Muitas vezes a minha esposa teve que me socorrer no culto. E o diabo colocava na minha mente assim, isso é porque você agora, você está salvo. Você aceitou Jesus, está salvo. Graças a Deus, seus pecados são perdoados. Mas como você viveu uma vida fora da vontade de Deus e praticou algumas coisas desinteressantes, algumas coisas erradas, agora isso são consequências. Você tem que viver o resto da vida com isso. Jesus salvou a sua alma, mas as consequências dos seus erros, você vai ter que pagar por eles. E isso realmente, essas coisas que eu sinto devem ser por causa da minha vida desordenada, sem Jesus, sem Deus, e eu pratiquei algumas coisas que realmente não era agradável, então certamente deve ser por isso. E eu aceitei isso, e passei muito mal. Um dia, como o Senhor é misericordioso, e sabendo da minha necessidade, e eu crente, acreditando que o Senhor podia fazer os milagres, não sei como que faz, mas o Senhor pode fazer. Um dia eu estou saindo para ir para a igreja, para orar, num culto de oração das irmãs, e eu estou indo para a igreja, e quando eu passei pela casa da minha irmã, que é minha irmã também crente, e ela quando olhou para mim, teve até um susto, e eu estava mesmo mal. Eu estava andando, parecia que eu estava morto em pé. E ela olhou para mim e disse assim, Jones, isso é problema de vesícula. Você está igual a minha patroa, porque lá no meu trabalho a minha patroa sofre com cada vesícula e ela tem um sintoma, mais ou menos você tem. Eu falei assim, nem sei se eu tenho vesícula, aborrecido, e fui embora para a igreja. Nem sei se eu tenho vesícula, fui para a igreja. Eu cheguei na igreja, quando eu entro na igreja, e eu me dirigi assim ao púlpito da igreja, e ajoelhei ali para orar, e as irmãs estavam orando. E quando eu dobrei o meu joelho para orar, ouvi uma irmã orando assim atrás de mim, e disse, Senhor, repreenda essa pedra na vesícula do teu servo que o Senhor me revela. E eu, na hora que ela falou assim, eu senti a presença de Deus, eu senti o Espírito Santo me dar aquele calor, me envolver, e eu disse, se o Senhor revelou a minha irmã, mostrou, colocou essa palavra na boca da minha irmã, e agora o Senhor mostra a essa irmã que isso não é coincidência, é Deus agindo, então Deus já me mostrou o que é. Se Deus revela, é para curar, e eu aceito a cura de Deus neste momento. Isso já passaram mais de 25 anos, nunca mais pude sofrer daquele sofrimento por causa de uma opressão que o inimigo tinha colocado, mas Deus operou. Me explica como que Deus operou. Quem pode me explicar como? Eu não sei. Eu só sei que eu testifiquei na hora. Levantei e disse, quando as irmãs terminaram de orar, disse, irmãs, aconteceu isso, isso e isso. E se Deus revelou, porque Deus hoje me curou. E eu aceito a cura hoje. Tão simples como isso. Passou o dia, melhorei, e até hoje, pela graça de Deus, 25 anos depois que isso aconteceu, estou ainda gozando dessa bênção de Deus. Sofri 5 anos, aquela mensagem de obstáculo à minha fé, tentando me contrariar. E eu quero dizer para você que é isso que o inimigo faz. Você não tem jeito, isso não pode, você já errou, já aconteceu isso. Se você vive hoje, isso é consequência. Não tem jeito, tem jeito sim. Jesus pode mudar a sua vida hoje. Jesus pode mudar a sua vida. Ele é poderoso para fazer, Ele é o Deus do impossível. E essas experiências marcam-nos, porque nós vemos Deus operar. Outra coisa que aconteceu também, que eu não posso explicar, eu não sei como explicar. Eu só sei que Deus faz, e eu acredito porque aconteceu comigo também. Eu sei que por isso que Deus faz, o poder, a forma de Deus trabalhar, eu não sei. Eu só sei que Deus faz, e quando Deus faz, Ele faz do jeito que Ele quer. Eu tive um problema também, isso quando me converti, e eu já repito, porque eu tive uma experiência na minha conversão. Acho que Deus estava me ensinando muitas coisas, e eu fiquei
sofri uma situação que eu fiquei meio paraplégico, e eu fui levantar e não conseguia levantar mais. E eu queria levantar, não conseguia, e fiquei esperando a minha esposa chegar, e eu tinha o meu filho mais velho, tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos, ele tentava me ajudar, eu disse, não mexa. Eu não podia mexer. Fui para o médico, meu cunhado veio, mas minha esposa me levaram ao médico, e quando eu cheguei no médico, me colocaram em pé, e eu não podia mexer, e o médico fez assim para frente. Dói, eu, ai, ele para trás, dói, eu, ai, do lado, ai. Aí ele falou, isso não tem jeito, isso é coluna, e você agora vai ter que aprender, a conviver com isso. Você não pode pegar peso, não pode carregar bolsa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei, então eu vou morrer de fome. Porque eu não posso fazer mais nada. E ele disse, não pode fazer, eu vou te passar aqui uma injeção, e você vai lá, toma essa injeção, mas isso você tem que aprender agora. Você não pode abaixar de qualquer jeito, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e repetir um monte de coisa. Isso, coluna não tem cura. Coluna não tem cura. Quem sofre da coluna tem que aprender a sentir a dor e conviver com ela. E eu falei, mas que coisa terrível, tão novo, e agora com problema de coluna, vou ter que conformar com isso. E eu andei várias vezes. Para andar, eu tinha que apertar a mão assim para trás, cruzava os braços para trás, igual aqueles soldados, quando estão lá de sentinela, e apertava a coluna para dentro para andar. E algumas vezes melhorava um pouquinho, eu sentava, tinha que deitar assim numa coisa rígida, fiquei algum tempo com isso. Fui para o ministério, e um dia nós estávamos lá fazendo um trabalho, os irmãos a construir uma congregação, fazendo os betões, e aqueles irmãos trabalhando, e eu tinha vontade de ajudar, ficar ali com eles, mas não podia fazer nada. E tinha um presbítero que parecia até um mensageiro do inimigo. Porque toda hora, tudo que eu ia fazer, ele disse, pastor, cuidado com a coluna. Pastor, cuidado com a coluna. Eu falei, rapaz, para com isso, lembrar minha coluna. Era um amigo, mas ele toda hora, tudo que eu ia fazer, eu ia pegar isso aqui e disse, pastor, cuidado com a coluna. Eu falei, meu Deus, não fica lembrando toda hora. Mas eu sofri muito com isso também. E desse dia, que eu vou contar aqui a bênção que eu recebi, o irmão, estavam lá mexendo aquele betão para fazer os concretos, para encher lá as coisas, e eles estavam carregando aquilo nas costas, pegavam umas latas grandes, assim, de 20 litros, enchiam aquilo daqueles concretos e iam para encher as vigas, as colunas. E eu, distraidamente, desculpa assim, a cena, peguei assim, uma enxada, com as pernas assim meio abertas, que era para não dobrar o corpo, porque não podia. Peguei assim a enxada e comecei a mexer naquela massa, naquele betão, ali assim. E o presbítero, pastor, a coluna, e eu estou ali. Distraidamente vem o irmão, eles com aquela pá, enche a lata de concreto de uma pessoa que estava carregando, eu distraidamente abaixo, pego a lata e ajudo a colocar no ombro do irmão. Quando eu fiz isso, não senti nada. E até hoje, pela graça de Deus, não sinto nada. E foi uma bênção. Agora, como é que explica isso? Foi a graça de Deus, a bênção de Deus, o Deus do impossível. Não fez aquela coisa, não foi vamos orar, vamos fazer, não foi nada. Deus agiu pela sua vontade, Deus agiu pela sua onisciência, pela sua soberania. Deus agiu na minha vida e me ensinou que Deus pode fazer o que Ele bem quiser. E eu aprendi que Deus pode fazer o que Ele quiser. E fez comigo tão simples, eu não fiz nada. Eu simplesmente abaixei e peguei a lata do concreto, ajudei a colocar no ombro do irmão. Eu acho que isso deve ser uma técnica. Se você ajudar o seu irmão, acho que você fica curado. Deve ser isso, né? Porque eu fui ajudar, fui compadecer do irmão e recebi a bênção de Deus. Jairo, quando ouviu essa palavra, certamente ficou sem dúvida que Deus poderia realmente ressuscitar sua filha. Porque enquanto estava doente, ele foi lá buscar. Agora a menina morreu, já era um outro passo, já era uma outra fase. Mas Jesus diz, não tema, continua crendo. E quando ele chegou lá na casa, que ele disse que a menina dormia, e as pessoas começaram a rir, a zombar de Jesus. Dizendo, não, a menina não está morta, a menina dorme. E eles riam. E eu quero dizer para você que me ouve, que há muitas vezes, quando você diz assim, Deus vai resolver o meu problema, eu acredito que Deus vai agir, uma hora Deus vai fazer. E as pessoas, você está sonhando, você está pensando isso, pensando aquilo, esquece isso. Isso não tem jeito sim. Porque quando aquelas pessoas riram, Jesus diz, vocês vão ver daqui a pouquinho, vocês vão continuar rindo, vocês vão ficar com temor, porque agora vocês vão conhecer o poder de Deus. Entrou lá e disse, menino, levanta. E a menina levantou, entregou os pais
Eles ficaram maravilhados, diz o texto, com aquele milagre. Eles não queriam saber nada, porque foi só uma palavra. Menina, levanta, tomou pela mão, levanta. E o espírito dela, a alma, voltou, ela ressuscitou. E ele diz, agora dá comida a ela, que ela está fraca, não tem comida há muito tempo, dá comida. E vou fazer um pedido. Vocês não contem para ninguém. Eu acho que Jesus falou isso, que era para aquelas pessoas saírem contando logo. Quando diz, não fala com ninguém, sai contando para todo mundo. Eu acho que é uma brincadeira de Jesus, né? Dizer assim, vocês não falam com ninguém. Porque as pessoas saíram e ficaram todo mundo maravilhado. E ele tinha esse hábito de dizer assim, vocês não contam a ninguém. Vocês não contam a ninguém. As pessoas saíam logo contando para todo mundo. Ele, claro que Jesus não queria que fosse divulgado, porque ele tinha o seu tempo para agir como o enviado, tinha algumas coisas para fazer, e as pessoas, depois chegou um tempo que ele não podia andar mais publicamente, por causa da sua fama, cresceu tanto, que ele tinha que andar meio afastado da multidão, porque ele tinha uma missão a cumprir, e as multidões às vezes impediam. Então ele andou, teve que fazer isso, e era essa a visão dele. Não conta para ninguém, mas é impossível você receber uma bênção de Deus e permanecer calado. É impossível você ver um milagre acontecer e não contar para ninguém. É impossível você ver a glória de Deus manifestar na sua presença e no seu meio e você não contar isso para ninguém. É por isso que nós precisamos de que Deus opere a sua glória no nosso meio, para que nós inflamamos essa cidade com a mensagem do Evangelho. Porque se Deus operar na nossa vida, nós não nos calamos. Nós não conseguimos ficar calados com o poder de Deus manifestando em nós. Não tem como. E se Jairo ele tivesse permanecido no seu orgulho, na sua vaidade, e se ele não tivesse vencido esse seu orgulho, jamais ele teria alcançado o milagre que possibilitou que ele novamente pudesse sonhar os sonhos que ele tinha para sua filha. Os pais, eu já termino, os pais sonham com o futuro dos filhos. A criança nasce, a Abigail está grávida, já começa a pensar. Agora tem até que saber se é o homem ou se é a mulher, já começa a pensar diferente. Antigamente esperava nascer para ver, né? Mas mesmo assim já sonhava. Quando nascer, meu filho, eu queria isso. E muitas pessoas sonham muitas coisas. Jairo viu os seus sonhos frustrados. Porque ele sonhou que muitas coisas para sua filha, certamente devido à sua capacidade intelectual também, deve ter sonhos elevados para sua filha, a sua posição social, talvez ele pensou muitas coisas, talvez pensou, minha filha vai casar com fulano de tal, com aquele lá da família tal, porque antigamente eram os pais que arrumavam os casamentos. Hoje os pais têm que entrar na frente para impedir certos casamentos. Mas naquela vez eram os pais que arrumavam. E, olha, se tiver pai corajoso, alguns casamentos devem entrar na frente mesmo, porque tem muita gente que não devia nem casar, infelizmente, porque não estão em condições de casar. Casam agora já pensando que amanhã podem separar. Aí, não, casar não deu certo, a gente separa. Não é isso, casamento não é para isso. Mas isso é outra mensagem. Mas Jairo sonhava certamente com a sua filha. Certamente Jairo sonhava com o futuro da sua filha. E ele viu isso e ia abaixo. Mas Jesus é o restaurador de sonhos. Ele, quando chegou lá que ressuscitou a filha, voltou à mente de Jairo, agora com muito mais graça. Ele dizia, agora, porque quando a menina estava para morrer, certamente ele pensou muitas coisas que normalmente nós não pensamos. Naquele sofrimento, a mente dele estava trabalhando, e ele pensou muitas coisas, que às vezes, normalmente, nós não pensamos, mas quando estamos na aflição, pensamos. E agora, certamente, ele começou a sonhar novamente. Se ele tivesse ficado lá, não, eu sou um religioso, eu sou um principal aqui, sou uma pessoa importante, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou me humilhar de buscar ajuda, eu vou continuar no estado, deixe minha filha morrer, prefiro que ela morra do que eu me rebaixar e de eu me humilhar principalmente perante esse negócio de Jesus Cristo, de igreja, do cristianismo, eu não quero saber disso. Eu prefiro que a minha filha morra. Isso é estupidez espiritual. O melhor é se humilhar e ver a glória de Deus manifestar na sua vida e transformar a sua vida, a sua família ser restaurada e os seus sonhos poderem ser restaurados também. É verdade também que muitos hoje poderão voltar ou não a sonhar com um futuro de bênçãos. Isso dependerá da decisão
que irão tomar. Porque se eles permanecerem na sua incredulidade, o pecador principalmente, se ele permanecer na sua incredulidade, e ele não reconhecer que necessita de ajuda e correr para os pés do Senhor Jesus, não poderá ser salvo, porque não existe outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho que leva a Deus, e Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, diz o Senhor Jesus, a não ser por mim. E ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e o homem. Portanto, se o pecador não se humilhar, não reconhecer a sua necessidade, permanecer na sua indiferença, pode ter certeza que os seus sonhos continuarão frustrados e, além do mais, perderá a oportunidade de salvação e de vida eterna. Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, faz favor. Nós vamos terminar o nosso culto com um louvor. Eu vou pedir aos nossos irmãos do louvor para nos dirigir com um término desse culto com louvor. E lembrando os irmãos que no próximo domingo nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. E na oportunidade será também o nosso culto anual. Vamos estar realizando o nosso culto anual. Vai estar conosco o pastor Antônio Bernardo, que vai estar ministrando a palavra para nós na parte da manhã, e nós vamos estar aqui deleitando na presença de Deus com aquilo que Deus tem para falar conosco. Amém? Graças a Deus.